Hoje, então, nós vamos falar sobre Dai a César o que é de César, está no capítulo 11, que é intitulado de Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E são os itens 5, 6 e 7. Ali, todo o comércio que os mais poderosos também se beneficiavam. Quando Jesus foi e teve essa atitude, para mostrar ali que o templo era só de oração, que não era para ter comércio, nada que não fosse voltado a Deus, o que acontece? Ele estremeceu tudo, tanto os romanos quanto os mais poderosos da época. Então, os fariseus, junto com esses outros grupos políticos / religiosos, montaram uma armadilha para Jesus, que foi essa que nós vimos no vídeo. E o que acontece? Essa armadilha era para quê? Para não deixar Jesus escapar. Então, eu vou perguntar se era lícito ou não pagar o tributo, por quê? Se Jesus falasse assim, não, tem que pagar o tributo, o que ia acontecer? Os grupos religiosos e o povo iria se voltar contra Jesus. Se ele falasse, não, eu não acho certo pagar imposto, o que ia acontecer? Os soldados romanos estavam ali só esperando para agir. Só que ele, já sabendo o que ali queriam fazer com ele, ele teve uma resposta brilhante. Tanto para um quanto para outro passar todo o ensinamento dele. E esses grupos religiosos, por exemplo, os saduceus eram mais para o lado da Judéia. Os herodianos, Palestina, Galileia. Os fariseus era para o povo. Os essênios era um grupo bem radical que durou pouco tempo e depois desapareceu. E os zelotes eram aqueles que eram bem radicais para não pagar os tributos. Por mais que todos também não gostassem de pagar tributo. É ao contrário do dia de hoje, que todo mundo paga imposto tranquilamente, porque o IVA é barato, né? Então, eu acho que é, ou não? Não, né? Tá vendo? Então, o mesmo problema nos dias de hoje, tá? Então, o que acontece? Acabaram fazendo essa armadilha para Jesus. E ele, muito bem, conseguiu se sair, tá? A grosso modo, seria essa a linha de raciocínio e o que aconteceu no passado. Agora eu vou ler um trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo para continuar na fácil compreensão. O trecho, no mesmo capítulo, nos mesmos itens, é assim. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo para com os indivíduos em geral. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, é um trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí entramos. Qual o significado, então, desta passagem? Jesus mostra que cada ser humano tem compromissos diferentes. Primeiro, para com o mundo, leis, responsabilidades sociais, obrigações éticas. É o César, que representa tudo aquilo que é temporal, transitório. Então, e para com Deus, a vida interior, a consciência, os valores eternos. É o selo divino impresso no coração humano que nenhuma autoridade terrena pode substituir. Ou seja, que ele conseguiu já separar. Então, essa lição, essa passagem da César o que é de César, é algo terreno, César, mas estando ali naquele capítulo de amar ao próximo como a si mesmo, que então vai para o mundo espiritual.
Ainda destaca que essa lição não é apenas sobre impostos, mas sobre respeito aos direitos e deveres. Devolver a cada um o que lhe é devido, seja ao Estado, à sociedade, à família ou a indivíduos. Isso se conecta à regra de ouro de Jesus, que é o quê? Tratar os outros como queremos ser tratados. Em resumo, Jesus nos convida a não confundir o que é passageiro com o que é eterno. Podemos e devemos lidar bem com as responsabilidades do mundo, mas sem deixar que elas nos roubem a essência espiritual. Então é um pouco também daquilo que a Cristina leu, que já está começando a ter o mesmo sentido. Aqui é um livrinho, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e foi psicografado por Chico Xavier, onde aqui em um dos capítulos desse livro, tem um trecho que pode-se dizer que seja escolhas e consequências, que todos nós temos na nossa vida, e não conseguimos fugir disso. Não tem como fugir. Para tudo que você faz, vai ter uma consequência, boa ou ruim, mas vai ter. O capítulo desse livrinho é o capítulo 40, Ante o Objetivo. Também é bem fácil compreensão, tranquilo, tá? Lembrando, caso alguém queira perguntar alguma coisa, tá? Caso não tenha entendido, só levantar a mão que tranquilo também. Alcançaremos o alvo que manteremos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo, planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. Avilta é como se rebaixasse, né, estragasse. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. Então, vocês vão vendo, escolhas, consequências ditas por Emmanuel. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo em meio a incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Então, bem esclarecedor e sempre na mesma linha de raciocínio. Agora aqui eu vou dividir dois grupinhos, tá? César e Deus. Queria até que vocês me ajudassem só a classificar um e outro. Competição. César ou Deus? César. Egoísmo e ganância. César. Boa. Nota 10 por enquanto. Oh. Fraternidade. Deus. Guerra. Boa. Humildade. Deus. Paz. Boa. E agora, justiça. Deus? César? Ih, já tá perdendo 10, hein? Tá perdendo 10. Então é assim, justiça... Tá nos dois. Mas nesse quesito, eu coloquei para só dar uma bugada na mente de vocês, tá? Mas é assim, a justiça terrena, tá?
dos advogados. Então é César. Orgulho e vaidade. César. Perdão. Deus. Solidariedade. Parabéns. Nota aqui é de 0 a 20, né? Então 18, por conta da justiça. Tô brincando. Professor é bonzinho, deu 20, tá? Então, o que acontece? Sempre tem uma ligação. Competição, solidariedade. Poxa vida, eu vou participar de um programa de TV que é feito para competição. Ah, mas não acontece só lá, acontece no nosso dia também, no nosso dia a dia. Mas a solidariedade também está logo ali. Caminho próximo, depende para onde você vai querer ir. Egoísmo e ganância, fraternidade, guerra e paz. Às vezes, não é a guerra de conflito, mas aquela guerra, às vezes, de quem mora em condomínio, né? Em reunião de condomínio já está praticando a guerra. Então, não é a guerra do conflito em si, mas do nosso dia a dia. Assim como justiça e perdão, e orgulho e vaidade e humildade. Então, era só para mostrar como andam próximo. Depende daquilo que a gente escolhe. Agora aqui, equilíbrio entre César e Deus. Eu vou colocar aqui 4 pontos. Claro que é de uma maneira geral, tá? Que são o que precisamos fundamentalmente para existir. Esses 4 pontos que eu coloquei é de uma maneira geral, tá? Uns podem achar que é alguma coisa, outros um pouco mais, um pouco menos, mas não tem problema nenhum. O importante é só para passar a linha de raciocínio, tá? Eu coloquei aqui, o que é fundamentalmente para existir? Precisamos do sono? Sim, ninguém é de ferro, aliás, né? Precisamos de alimento e cuidados pessoais? Também. Lazer, ninguém é de ferro. Precisamos também, não é? E trabalho? Sério? Precisa mesmo? Precisa porque é lei natural, né? Já começa por aí. Então, vamos resumindo. 4 pontos que não tem como fugir. Para o sono, 8 horinhas de sono? A minha esposa está aqui, ela precisa de umas 12. Mas eu estou colocando 8 em média, tá? Ela precisa de 12. Tem gente que é um pouco mais, um pouco menos. Mas 8 horinhas, tá bom? Alimento e cuidados pessoais. 3 horinhas também, tá legal? Tem refeição de manhã, à tarde, meio da tarde, à noite, cafezinho, né? E os cuidados em geral. Lazer, 2 horinhas por dia também. Mexer no telemóvel, assistir um filme, uma série, ou alguma coisa assim, que também ninguém é de ferro. E trabalho 10 horas? Não? Mas espera aí. É desde o deslocamento de casa até o serviço, né, o trabalho, trabalha e volta para casa, mas passa no mercado, vai na farmácia, tá? Então, 10 horas também? Me ajuda. Depende, só se for para os homens. Ah, Mulheres, não. é mais ou é menos? O trabalho de casa também conta. Então é mais que... Pô, aí você vai acabar com o meu dia. Me ajuda. Ajuda no meu raciocínio. Só... Então, o que acontece? Total de 23 horas. 10 com 2, 12 com 8, 23. 23 horas de um dia que tem 24. E que até agora estamos em função de César. E o que fazemos com essa 1 hora? O que a gente faz? Oramos? Oramos? Deveremos? Quando tem estudo e fala assim, quem que vai fazer oração de abertura? A gente fica essa 1 hora esperando para ver se alguém... Eu! Tô brincando, não é isso. Tô brincadeira. Mas é assim, o que a gente faz com essa 1 hora? Então, para ver que o nosso dia, por mais que tenha 24 horas, ele se preenche e muito disso é César. Então, a gente já começa a ficar um pouco, né, ligado que, para onde a gente está indo. Se a gente não tiver aquele autocontrole das coluninhas, né, de César e Deus, hora está aqui, hora está ali. Então, vamos desenvolver mais um pouco esse raciocínio.
Antes, o pai, ou os pais, né, eram provedores, trabalhava e a mãe cuidava da educação. Isso daí era um pouco mais normal, certo? O pai saía de manhã, voltava e a mãe dava a educação, aqueles, né, o encaminhamento do filho, né, aqueles valores. E hoje? Hoje os pais trabalham para dar um excelente direcionamento aos filhos. E muitos dão aquela desculpa, eu vou dar aquilo que eu não tive. Então, se eu fui privado de algumas coisas, não, meu filho não vai ser, não, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E isso hoje em dia é muito do quê? Direcionamento intelectual, colocar nas melhores escolas. Creche em tempo integral para já sair para o outro ensino já, né? Conforto. Ah, não. Eu vou dar do videogame, né, mais caro, mais barato não. Vou dar um mais caro. Sabe? Eu vou dar tênis? Não. Vou dar aquele tênis que os outros vão olhar e vão falar, nossa, olha o tênis dele. E por aí vai. Só que isso, o que acontece? A gente acaba entrando nessa corrida dos ratos. Por exemplo, tá? Me veio na cabeça, então não sei se você é feliz ou não com esse exemplo, mas esse relógio aqui custa R$ 29,90. Com esse valor, eu me sinto confortável em adquirir ele, em comprar esse relógio. Mas e se eu... Tudo bem, eu poderia comprar um relógio ali de 5 euros. Tranquilo também. Mas e se eu quisesse comprar um relógio de 10 mil euros? Dinheiro nasce em árvore? Eu não achei ainda essa árvore. Não tenho nenhuma em casa, num vaso, não tenho. Dinheiro não nasce em árvore. Então, no mundo material na qual todos nós vivemos, o que a gente precisa fazer? Trabalhar. E se eu preciso ter mais dinheiro para comprar alguma coisa mais cara, o que eu preciso fazer? Trabalhar menos ou mais? Trabalhar mais. Aí é onde, de novo, você vai trabalhando. Então, nessa ânsia, às vezes, de dar as melhores escolas, achando que o futuro está garantido, às vezes comprando as coisas mais caras, ou com impossibilidades de comprar, mas querendo comprar por a coluninha de Deus e César, aí é vaidade, é ganância, e assim vai. Então acaba se perdendo. E muitas vezes você está nessa corrida dos ratos e nem se percebe disso. Você já está ali, vivendo para trabalhar e a vida está indo. Então, diante de tudo isso, a pergunta é, estão dando César ou Deus? Mas geralmente vem acompanhado disso. Eu vou dar aquilo que eu não tive. Esse que é o detalhe. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que... Alguém sabe? Que só tem dinheiro. Então, é para refletir, né? É para raciocinar. É tão pobre, que só tem dinheiro. É aquilo que a Cristina até leu. No mundo físico, quem tem dinheiro é rico. Mas se você pegar no mundo espiritual, a pessoa só tem dinheiro. Ela não é rica dos valores, né? De educação, respeito, compaixão, empatia e assim vai. Então acaba indo de novo para o lado de César. Só que o que acontece? Isso daqui tudo é uma armadilha. Sabe por quê? Porque assim, é o que a sociedade enxerga da importância. Carro importado, ouro, bem vestido. Então o que acontece? Lá no começo, o que nós dissemos? Os costumes e hábitos de antigamente, até hoje, alguns se mantêm. Ah, mas eu não sou assim, eu não conheço ninguém que seja assim. Talvez difícil não conhecer ninguém que seja assim, porque na sociedade tem muitos que ainda são assim. A gente tem que se policiar muito para a gente não cometer também os mesmos erros que nós estamos vendo aqui. É
frequentemente, você tem que se policiar, você tem que tomar cuidado, porque senão é aquela situação, você acaba fazendo o que a gente está vendo, mas não talvez exposto assim, de uma maneira um pouco mais tímida, mas se você analisar, você acaba cometendo esses mesmos erros. E o que acontece? Por que é uma armadilha? Porque assim, na nossa sociedade, de uma maneira geral, quando você chega bem vestido, as portas tendem a se abrir mais fácil ou não? Quando você chega com um carro caro, a sociedade muito materialista. Quando você chega com um carro caro, bem vestido, cheio de ouro, o que acontece? Quem está no mundo muito ligado a César tende a ver o quê? Essa pessoa é bem sucedida. Aí, o que acontece? Acha que é a moeda de troca de Deus, merecimento. Aí é onde tem essas pegadinhas, de que a própria pessoa se alimenta do convencimento dela mesma. Exemplo, tá? Eu tenho um carro importado muito caro, eu tenho condições de ter isso ou ter aquilo. Se eu for muito materialista, o que acontece? Eu vou ter uma facilidade em vários lugares. Por quê? Porque esses lugares vão olhar para mim, que também são materialistas, e vão o quê? Vamos abrir a porta para ele. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Então, a facilidade se encontra aos nossos pés. É difícil às vezes? Mas isso acontece e muito. Só que a pessoa que é materialista, ela se alimenta disso. Então, ela chega, ela fala assim, se eu estou tendo condição de fazer isso, é porque eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou fazendo a coisa certa, a maneira que Deus está tendo de me recompensar das minhas boas atitudes é o quê? Me dando mais condição financeira, mais dinheiro. Então, é um ciclo vicioso. Você vai se alimentando, se alimentando. A gente está comentando do dinheiro, por quê? Porque é o dinheiro que está ligado à questão material. E muito do que a gente lida está no mundo material. Precisamos nos alimentar, nos vestir, lazer, qualquer coisa. O que a gente, infelizmente, precisa? Do dinheiro. Não tem como fugir. Então, até então aqui, para aquelas pessoas muito materialistas, elas vão se alimentando. E não se dão conta do quê? Que com o dinheiro pode-se comprar uma casa, mas não um lar. Com o dinheiro pode-se comprar uma cama, mas não o sono. Com o dinheiro pode-se comprar um relógio, mas não o tempo. Com dinheiro pode-se comprar um livro, mas não o conhecimento. Com dinheiro pode-se comprar comida, mas não o apetite. Com dinheiro pode-se comprar posição, mas não respeito. Com dinheiro pode-se comprar sangue, mas não a vida. Com dinheiro pode-se comprar remédios, mas não a saúde. Com dinheiro pode-se comprar sexo, mas não o amor. Com dinheiro pode-se comprar pessoas, mas não amigos. Também não pode comprar caráter, verdade, paciência e integridade. Então, o que acontece? Em muitos casos, as pessoas não dão valor para isso daqui. Elas ficam preocupadas nisso. Eu vou trabalhar e não vou ligar para um acompanhamento da minha família, porque nós vimos lá no começo. Não temos responsabilidade com a sociedade? Temos responsabilidade com a família? Com o governo? Porque Jesus disse, tem que pagar imposto. Ele não foi contra, ele falou. Porque o governo não provém as coisas para a gente também? Então, a nossa retribuição é justo também pagar. Então, o que acontece? Muitas vezes, ninguém dá valor para isso. E só se preocupa com isso. Até chegar
naquele que a gente fala num beco sem saída, chegar no fim da linha. Aí a pessoa trabalhou a vida inteira não ligando para uma coisa nem para outra, achando que tendo as condições financeiras, porque ela é muito materialista, pode-se, se eu ficar doente eu compro remédio, tá tudo resolvido. Só que não compra saúde. Nossa Senhora, eu vou ter dinheiro para o resto da minha vida, eu posso comer no restaurante que eu quiser, mas se não tiver apetite, pouco adianta também. Então você começa mais uma vez a ligar uma coisa na outra. Uma vez me disseram assim: você melhorou, mas piorou. Isso daqui foi uma discussão que eu estava tendo, tá? Numa discussão, e a pessoa falou isso daqui para mim: você melhorou, mas piorou. E eu fiquei literalmente assim, ó. O que quer dizer? Melhorou, mas piorou? Eu não conseguia compreender. Lembrando que isso foi numa discussão. E no nosso dia a dia, nós equilibramos os pratos em todas essas situações. Equilibrar prato é assim, né? O que a gente precisa lidar no nosso dia a dia. Então, nós precisamos, na questão social, financeiro, familiar, profissional, afetivo, emocional, sonhos, lazer, espiritual, corpo físico. Precisamos de todos esses ingredientes para continuarmos a nossa jornada aqui na Terra. Só que o que acontece? Voltando um pouquinho. Por que isso daqui foi em uma discussão? Porque assim, até uma determinada idade, eu vou falar com todas as letras. Para mim, era isso. Para mim, era César. Acabou. Era César. Por quê? Porque eu era alimentado com essas ideias. Então, onde eu ia procurar um conhecimento, ou quem ali andava próximo de mim, me alimentava com César. Questão financeira. Então, exemplo, tá? Tinha uma pastelaria, mas uma pastelaria não me satisfazia. Eu queria ter 10. Mas, se tem 10, por que não ter 20? Mas se eu tivesse 50, as coisas seriam melhores para mim, não é? Mas ter 50, quero ter logo 100. E assim ia. Então, as pessoas também iam me alimentando disso. Aí o que aconteceu? Com uma determinada idade, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez em um centro espírita, lá no Brasil. E eu fui num centro espírita e aquilo caiu, bum, para mim de um jeito que as coisas começaram a fazer sentido. Por quê? Porque até então eu não conseguia compreender muitas coisas. E aquilo lá começou a fazer sentido para mim. E eu, vendo que aquilo fazia sentido, eu comecei a tentar me melhorar. Então eu comecei a ter opiniões diferentes daquilo que eu tinha e daquilo que todo mundo estava acostumado a escutar eu falar. Mas então vamos fazer isso. Eu sabendo da importância que era começar a mudar, eu não quero mais não. E isso agrada os outros ou desagrada? Desagrada. E é isso que aconteceu. Então, em uma discussão, a pessoa falou para mim: você melhorou como pessoa, mas piorou como comerciante. Aí fez sentido. Aí eu parei para refletir, não com essa carinha, aí eu já mudei a carinha, mas eu parei para refletir e falei assim: peraí, se a pessoa, pegando todo o conteúdo da doutrina espírita, a pessoa que eu enxergo que é muito materialista, que eu era, não estou dizendo que ainda deixei de ser, não, ainda tenho muito para melhorar e
em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Mas estamos na luta, né? Estamos na luta. Todo dia um pouquinho. E o que acontece? Eu parei para refletir. Eu falei, mas peraí. Se a pessoa que está falando comigo isso, ela é igual eu era ontem. Então tá. Eu estou enxergando que ela é muito materialista, para ela só importa o material e eu estou querendo me mudar. Quando ela fala que eu melhorei como pessoa, que ela enxergou isso, conseguiu enxergar para falar isso para mim. E olha que para falar, a Tati sabe quem é. E para falar isso, eu não sei nem como saiu da boca da pessoa isso, tá? Para ser bem sincero. E ela falou isso para mim. Aí eu refleti, eu falei, mas peraí, se ela está falando isso, eu estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Agora que eu vou continuar. Então, mas você piorou. Mas espera aí, piorou para ela. Ela gostaria de ficar me alimentando com aquilo, porque aquilo que ela me alimentava, eu estava conseguindo fazer o quê? Realizando o sonho da outra pessoa. O sonho material. Então, eu estava sendo usado de ferramenta para conseguir realizar o sonho material de outra pessoa. Então, eu era como se fosse um escravo das atitudes e do pensamento da outra pessoa. Eu estou trazendo isso tudo para vocês, que é um caso verídico comigo, não é de um terceiro, é comigo. Então, é assim, a gente está aqui numa melhora constante. E o que a gente precisa chegar? Mais ou menos essa figurinha, tá? Que é o que Jesus disse, conciliar a questão do mundo material com o mundo espiritual. Dando a importância para a questão material, porque ela é válida e necessária, mas não se esquecendo da questão espiritual. Porque o que a gente sempre tem que pensar, nós somos seres espirituais vivenciando uma vida corpórea, ou um momento de alguns anos aqui na Terra. Quando a gente desencarnar, o que vai acontecer? Volta para o plano espiritual. Fica lá um tempinho, melhora lá também e volta para cá para continuar nesse processo todo que a gente está vendo, lidando com coisas materiais que muitas vezes é uma tentação para te tirar do caminho. Vai querendo te jogar. Por quê? É aquela situação da porta larga e da porta estreita. A porta larga, vixe, todo mundo vai, é fácil entrar por ela. Agora, a porta estreita tem uma dificuldade. Então, é um pouco de tudo isso. E o que acontece? Para a gente chegar aqui, que é o que eu comentei agora há pouco, todo dia é um pouquinho. Todo dia eu luto contra inúmeras situações para conseguir melhorar um pouquinho. Eu vou conseguir melhorar muito? Estou tentando. É difícil? Mas todo dia um pouquinho. E como é que a gente consegue ir melhorando aos pouquinhos? Com a tal da reforma íntima. A reforma íntima, logo o próprio nome diz. Quem que faz essa reforma? É nós mesmos. Porque se eu fosse esperar a outra pessoa fazer a reforma que eu preciso, eu não estava aqui hoje. Estaria longe daqui. Tá? Longe. E o que acontece? Essa é uma luta diária. Essa reforma íntima que todo mundo precisa. É difícil. Parece que você dá um passo para frente e dá 2, 3 para trás. Mas não pode desanimar. Você tem que dar um passo e tentar ficar mais firme. Aí você vem com o pé um pouquinho para cá. Dá outro passo e fica firme. E assim vai. É aos pouquinhos. Parece que não tem uma evolução. Que nem a Ana Cristina comentou, né? Daquela melhora que às vezes não enxerga, mas às vezes é pouquinho em pouquinho, aí quando olha para um tempo lá atrás, aí vê que deu uma melhorada legal.